Cremos que a família foi instituída por Deus como núcleo fundamental da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico entre homem e mulher, só podendo ser desfeito pela morte ou imoralidade sexual. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da humanidade e bem assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões, segundo o modelo de Cristo e da Igreja. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais um Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e para nós é uma grande alegria poder entrar na tua casa, entrar no teu lar, entrar na tua família e ministrar a bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, para que a tua vida seja uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas da sua vida, a sua área profissional, a sua área familiar, conforme temos anunciado agora, falando sobre família. Cremos na família, somos a Igreja Cristã da Família e cremos na bênção da família para a tua vida, para a tua casa, em um nome de Jesus. Irmão e minha irmã, fica esperto, Jesus Cristo está voltando. Essa é a grande motivo de anunciarmos o reino de Deus. Por isso, temos buscado consolidar as nossas famílias na presença de Jesus Cristo, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, cremos na família e nos dedicamos para a edificação da família, conforme o chamado que o Senhor tem colocado em nossas vidas, especialmente na Igreja Cristã da Família, especialmente na família Barueri, a qual nós temos sido instrumento de Deus para cuidar uns dos outros. Gostaríamos de iniciar essa nossa reflexão em família trazendo o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz: Mas disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Preste atenção ao versículo 21 ao 24, do capítulo 2 de Gênesis. Então disse Deus, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O Senhor observa uma necessidade ímpar para o homem, a necessidade de viver em família, a necessidade de ter uma companheira, e para isso Deus estabelece sobre o homem um pesado sono, e da sua costela e do seu lado, como diz no hebraico, Deus tira uma costela e faz uma mulher, e faz a mulher para o homem, para que este, a partir de então, constitua uma família, para que ele possa ter alguém para auxiliá-lo, para que ele possa ter alguém para que lhe seja companheira. E é exatamente isso que o homem percebe ao acordar e ter aquele seu encontro com a mulher, ao encontrar com Eva, ele percebe, agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Por isso se chama varoa, porque do varão foi tomada, ou seja, ela é uma mulher constituída do homem, para o homem, para glorificar a Deus. Assim, aquele casal, homem e mulher, se tornam uma família constituída por Deus para trazer harmonia à criação de nosso Deus, tornando-se os dois uma só carne. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 9 diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Porque
Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcios e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Perceba, irmãos, que o propósito do Senhor é que a família seja indissolúvel, que o casamento seja indissolúvel. O propósito do Senhor é o perdão. O propósito do Senhor é que o homem e a mulher eles possam viver em harmonia. Mas por causa da dureza do coração do homem, o Senhor permitiu, ali por meio de Moisés, que houvesse o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas. O Senhor nunca considerou isso como uma vontade, como um propósito seu. Pelo contrário, o propósito do Senhor é a santificação. A família é um instrumento de Deus para a santificação, ou seja, para a separação do homem, da mulher, dos filhos ali, para glorificarem a Deus por meio de suas atitudes, por meio das suas ações. E Deus permite isso. Por isso nós, quanto igreja cristã da família, nosso grande trabalho é para que as famílias sejam edificadas na palavra de Deus, para que as famílias possam viver em harmonia e assim o seio familiar, o núcleo familiar possa ser um instrumento que glorifique a Deus, um instrumento que possa levar outras pessoas, aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, possam ter um encontro com o Senhor por meio do testemunho da família, testemunho que deve impactar os corações das pessoas. Um outro texto bastante importante que diz respeito à família está na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 33. Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33, que diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Este aqui é um dos textos mais belos que diz respeito ao propósito de Deus para o homem e para a mulher. Quando o texto fala sujeitai-vos uns ao outro no temor do Senhor, perceba que o texto é muito mais amplo. Aqui o texto ele vai falar dos servos, aqui o texto vai falar dos pais para com os filhos, o texto vai falar a respeito dos filhos para com os pais e das mulheres para com os maridos e dos maridos para com as mulheres, ou seja, sujeitar-se, ou seja, entregar-se, dedicar-se um ao outro. Quando o texto fala a respeito das mulheres serem submissas aos seus próprios maridos, também é uma outra característica muito importante. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Portanto, a missão do marido deve ser de glorificar a Deus. A missão do marido deve ser de manifestar a glória de Deus na sua vida. E a esposa deve estar debaixo desta missão, debaixo desse chamado, ajudando o marido a cumprir o seu chamado e ambos ali como família, instrumento de Deus para glorificarem o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que sujeição não é ser menos.
Sujeição não é estar abaixo, sujeição é servir um ao outro. Porquanto para isso o marido deve amar a sua esposa. E esse amor é tão profundo que deve ser um amor comparado ao de Cristo para com a igreja, o amor serviçal, o amor de entrega, assim como Cristo se entregou pela igreja, para que esta igreja se torne gloriosa, sem mácula, sem ruga, da mesma maneira, o marido deve se entregar para sua mulher, dando-lhe vida, dando-lhe vigor, dando-lhe graça, manifestando o amor de Deus que deve estar sobre ele como cabeça ali para glorificar a Deus e cuidando, zelando, edificando a sua casa, edificando a sua esposa. Esse é um chamado universal para todos os homens. Este é um chamado universal para todas as mulheres que o Senhor constituiu nessa terra. Por isso, você e eu temos uma responsabilidade diante de nossa família, como homens, como mulheres, como filhos, de glorificar a Deus e fazer o nome do Senhor sendo glorificado. Por isso, essa belíssima e tão profunda comparação que o apóstolo Paulo faz a respeito de Cristo e a igreja, ele compara entre o marido e a mulher. É uma responsabilidade que você e eu temos. Cumpramos em amor ao Senhor, cumpramos em amor à parte que nos está ligada, a esposa, o esposo no caso, casamento, homem e mulher, famílias edificadas na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito de Cristo te guie para levar uma vida que glorifique a Deus em todos os sentidos. Oramos pelas nossas famílias, oremos pelas pessoas que compõem a nossa família, sejam mulheres, seja a nossa esposa, sejam os nossos filhos, sejam o esposo, sejam os nossos filhos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela nossa família. Eu quero louvar o Teu nome pela minha casa, pela vida da Léa, pela vida das minhas filhas, a Maria Clara e a Sofia, Pai amado. Eu quero te louvar porque o Senhor me constituiu cabeça do meu lar, ou seja, aquele que deve conduzir o lar, aquele que deve guiar o lar, porque o Senhor é o meu cabeça, porque o Senhor me guia por meio do Teu Santo Espírito. Da mesma forma que esta bênção possa ser sobre as vidas dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão passando por aflições familiares, eles possam ter um encontro tão profundo com o Senhor, de maneira com que eles glorifiquem ao Senhor, de maneira com que eles tenham a sua vida moldada e mudada segundo o Teu excelente propósito, Pai amado. Que esta bênção da família que nós temos declarado aqui, porque nós cremos na família, nós cremos no poder do Senhor manifestado na família, seja em cada família da Igreja Cristã da Família, em cada família da família Barueri, em cada família, em cada irmão ou irmã que está nos vendo ou ouvindo neste momento, e assim seja o Teu nome glorificado, em nome de Jesus. Graças a Deus pela tua vida, uma grande bênção estarmos juntos, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Tenha uma semana abençoada na presença de Jesus Cristo e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.